E lembrando, meus amigos, se você tem saudades de ativar o Pot of Greed, porque você pode comprar 2 cartas, fique feliz, porque você pode fazer algo muito melhor. Você pode comprar 10, 20, 30, 40 cartas se você quiser lá na TCG Network. Compre quantas cartas você quiser e mande um foda-se pro Pot of Greed que compra só 2 e tá banida pela Konami. Você pode acessar a TCG Network com o link na descrição e ter acesso a excelentes preços pra montar o seu deck do zero ou simplesmente pra poder completá-lo com cartas faltantes. E lembrando que a Mega Team em breve vai dropar, inclusive estamos falando dela, estamos falando das novas coleções. Fique ligado pra entender certinho como vai ficar o formato e já se ligar nas cartas que você pode pegar na TCG Network. Lembrando que se você comprar no site, você pode ganhar desconto usando o meu cupom TS05 lá no site da galera da TCG Network. Então não fique parado, meus caros amigos, você abre uma nova aba e compra lá no acessando o site, link na descrição. Fala aí, galera, eu sou o T e será que já temos um vestígio e um vislumbre do futuro? E muito bem, meus amigos, estou aqui para poder falar sobre os Furions. Pois é, Furions são um novo arquétipo anunciado recentemente pela Konami, que não foi lançado ainda nem no OCG, se eu não estiver enganado, e que você pode me ver falando especificamente sobre as primeiras impressões dele aqui nesse card aqui em cima. E hoje eu quero começar uma série, na verdade são algumas sequências de vídeo falando sobre os Furions especificamente, porque como eu falei lá no vídeo, que eu li as cartas do deck, ele é splashable, visto que ele pode ser tanto um arquétipo puro, mas eles interagem com Furions ou monstros do tipo deles. E, por incrível que pareça, sabe-se lá porque, não é, Konami? Coincidentemente, eles têm interações com vários tipos diferentes. E aí, consequentemente, você pode splashar essa engine em alguns decks específicos que tenha sinergia com o tipo do Furion que você vai usar, visto que eles têm máquina, warrior, planta, enfim. Então eu vou trazer alguns vídeos falando sobre alguns decks que têm um potencial de estar usando o Furion na sua engine de uma maneira muito interessante. Mas hoje, para poder começar, eu quero falar sobre uma que não é só interessante, não é só divertida, legal, mas que eu acho que tem um potencial de algum dia no futuro próximo se tornar algo realmente relevante no competitivo do Yu-Gi-Oh!, que é a engine de planta. Pois é, a engine de planta que morreu há muito tempo, desde o banimento do Glow Up. Na verdade, o Synchro Planta era uma coisa muito real antigamente, que você pode ouvir no meu podcast falando sobre a evolução do TCG, das cartas exclusivas do TCG, e dentre elas a gente fala um pouquinho sobre o meta do planta, então dá uma olhada lá. E sempre foi muito presente, até que todas as cartas de plantas boas foram completamente trucidadas pela Banishment no decorrer do tempo, até que elas foram voltando eventualmente. E nunca foi um deck fechado de planta, mas eventualmente tinha algumas plantas que eram usadas aqui e ali, como por exemplo o próprio Glow Up, que foi banido, e assim por diante, o Dandelion e esses amiguinhos. Hoje, como um deck arquétipo fechado em si, nunca mais tivemos o deck de planta presente no jogo, mas quem sabe, com tantos suportes bons que vieram sendo anunciados para planta recentemente, como por exemplo o Furions, que tem cartas de planta, o Sylvan, que já teve um novo suporte anunciado, e quem sabe você pode amarrar para poder fazer alguma coisinha aí, mas principalmente os Predaplant, que tiveram cartas muito boas vindo aqui, como eu já comentei. Então, quem sabe, juntando tudo isso, a gente possa tirar algum deck, e ele tem características que eu imagino ser um deck competidor no TCG num futuro próximo. Claro, tá muito longe de nenhuma perspectiva, é simplesmente conjecturas. O assunto de hoje, basicamente, é isso, partiu, vamos lá. E muito bem, meus amigos, como vocês podem ver, eu tô aqui no Yu-Gi-Oh! Pro com um mero esboço do que pode ser uma apresentação inicial de um possível esboço de um deck de planta que pode vir a ser relevante num futuro próximo, claro, quando essas cartas existirem no TCG. Primeiramente, que o Furions é uma engine muito interessante, como eu já falei lá no meu vídeo especificamente sobre eles. É uma engine interessante, basicamente consiste em que, pra quem não viu, eles são monstros de nível alto, onde eles podem dar o efeito da mão, se invocar, dando alvo em algum monstro no cemitério. Esse monstro pode ser um Furions ou um monstro do mesmo tipo que ele. Daí você vai invocar o Furions da mão e vai equipar o alvo nele. Dessa forma ele entra por Special. É a única forma que tem pra eles entrar no campo, tá? Já que todos eles têm nível alto, eles precisam se invocar. Então eles não se invocam de maneira standalone. Por isso que num deck puro, por exemplo, de Furions, parece um pouco estranho. Mas quando você coloca alguma engrenagem do lado pra rodar, e obviamente ele foi criado com esse propósito, você vai conseguir conectar eles muito bem. E aí, além disso, todos eles no campo têm algum efeito, mas o equipe, no caso, eles têm o efeito de se
se invocar da mão, e aí eles têm um efeito extra, que é uma ação que o próprio monstro faz. Só que, se eles estão com equipamento em um monstro Firion, eles dão esse segundo efeito pro monstro que está equipado nele. Ou seja, se você tem um monstro que é esse aqui, o Regulus, King Regulus, ele tem o efeito Quick, que quando o cara ativa qualquer carta, ativa uma carta ou efeito, você pode mandar um Furious Monstro Card da tua mão ou campo pro cemitério, negue o efeito. Então, basicamente, ele é um Omni Negate. Ele não destrói, mas é um Omni Negate como se fosse um Borreload Savage, digamos assim. Então, ele tem esse efeito de mandar uma carta Furion da tua mão ou campo, um monstro Furion da tua mão ou campo pro cemitério, pra negar um efeito, mas se ele tiver equipado em um Furion, ele dá esse efeito pro Furion que ele tá equipado também. Isso é bem interessante. E aí, quando você para pra ver num mundo onde você tá vendo as coisas muito mais na prática, não vai servir simplesmente pra você usar o efeito dele. Ele serve também muito como Extender, já que eles podem vir por Special simplesmente. E aí, você pode usar o efeito durante a tua jogada. Isso é muito interessante. Basicamente, o grande big deal que tem é porque você tem o King Regulus, que é o Omni Negate, então você pode deixar o Omni Negate lá na mesa, e aí, se o cara for ativar o Nibiru ou alguma coisa da vida que te atrapalhe muito, você pode negar essa interação e continuar jogando como se nada tivesse acontecido. Mas não é só isso que tem de interessante. Como vocês podem ver, eu coloquei aqui mais ou menos uma engine de planta, tá? Essa engine de planta não é uma engine muito grande, já que ela consiste em estar usando o Scorpio junto com o Cobra, e aqui eu tô considerando o mundo, já que isso aqui só vai ser legal e possível num futuro, ou seja, quando isso chegar, vai demorar ainda, provavelmente, então daqui pra lá, com certeza não vai existir a engine de DPE, por exemplo, no jogo, que é muito boa nesse deck, diga-se de passagem, porque o Cobra, ele busca a Fusion Dash, então isso é muito interessante, muito consistente. Você tem, consistente nem tanto, né, mas assim, você tem aqui os Predaclamp Scorpio, você tem aqui a Lone Fire, consegue pegar esse bicho, e o deck tem muito volume, tá? Porque tendo um planta no cemitério, os Furions ficam vivos, e eles fazem muitas coisas, como por exemplo, essa menininha que é planta, e é um dos principais motivos de você conseguir conectar tudo isso, porque sem ela, ia ser muito difícil de você sair colocando Furions na mesa e Grave, porque precisa que equipe um Furions no cemitério ou um monstro com o mesmo tipo dela. Então, como o deck aqui é planta e você vai fazer jogada de Link Spam ou então de Synchro com os plantas, obviamente vai ter monstro no cemitério. E essa menininha consegue voltar de lá, deixando os outros Furions vivos que você tiver na tua mão. O efeito dela, ela pode entrar por Special equipando, né, um Furion ou um planta nela, do cemitério, e aí o efeito dela é o seguinte, você pode mandar um card da tua mão ou campo pro cemitério, uma carta, não precisa ser Furion, não precisa ser nada, nem planta, é uma carta da tua mão ou campo pro cemitério pra adicionar um Furious Spell Trap do deck pra tua mão. Isso é muito interessante porque você pega a carta que você precisa, então você pode invocar ela, equipar alguém. Se essa equipe for, por exemplo, o King Regulus vai dar o efeito de Omni Negate pra menininha aqui, tá ligado? Então isso é legal. E aí você dá o efeito dela, manda uma outra carta, se você tiver um Spore na mão ou então algum brick, você pode mandar pro cemitério e ela vai poder adicionar um Spell Trap Furious do deck pra mão. Tem algumas que são boas, como por exemplo, o campo, né? O campo quando ele é ativado, você pode adicionar um Furious monstro do deck pra tua mão. Basicamente ele tem outros efeitos, mas o que interessa por enquanto é isso. Você tem a spell que compra, que ela pode mandar um Perpetual Engine Agro, que é essa spell aqui, ou um Furious monstro card, na real, da tua mão ou campo pro cemitério. Então se você tem o campo, você consegue colocar essa menina, ela deu efeito, pegou essa carta, você pode dar essa carta, tacar o campo fora e comprar duas. É bem interessante mesmo. Além de poder colocar Furions mortos na tua mão no cemitério pra você deixar os Furions da tua mão ligados. Além disso, tem essa spell que ela pode mandar um Furions card do deck pro cemitério, e aí, ou então, se ela tá no cemitério, você pode escolher um Furions card no teu cemitério, e aí, ou você coloca o alvo no deck e pega essa spell pra mão, ou você coloca essa spell no deck e pega a carta que você deu alvo pra mão. Ou seja, é um recovery muito bom e muito legal, e não tem um custo tão alto assim de você usar ela, eu acho, apesar de ser altamente cortável. Além disso, você tem os Extender de plantas, né? Então, o Cobra pega a Instant Fusion ou pega a Red Fusion, não consigo ver um alvo muito melhor pra isso, mas nada mais é do que Extenders que você quer colocar na mesa, porque esse deck tem um potencial de volume de jogo muito forte. Então, você usando essas duas cartas aqui, que é o Instant Fusion e a Red Fusion, tá suficiente. A Red Fusion consegue invocar uma planta, e essa planta, ou então o Teseus, que é um Synchro, nível 1 Thunder, na verdade, nível 5, então interessante, e aí você fica habilitado pra fazer jogadas de Synchro ou de Link Summon. E é muito forte essas jogadas que você faz. A Instant Fusion é a principal carta que você vai ter, porque com a Instant Fusion que você buscou com o Cobra, por exemplo, Lone Fire efeito, descarta Cobra, Cobra efeito, pega Instant Fusion efeito, paga 1000 e você consegue invocar esse cara. Como eu já falei no meu vídeo dos Predaplant, por exemplo, esse cara é absurdamente bom, porque ele tem o efeito de Fusion Summon, né? Quando ele é Fusion invocado, ele faz uma ação, mas não precisa ser Fusion invocado, você pode burlar com a Instant Fusion, por isso que a gente não usa uma engine maior de Predaplant, por exemplo. Quando ele entra no campo, você pode assinar um Predaplant monstro ou um Predap Spell Trap do deck
pra tua mão. E aí você vai adicionar essa aqui, que é um extender. Você junta um dos dois que ficaram na mesa com esse cara e você vai fazer a Jasmine. Você vai fazer a Jasmine e a Jasmine é muito boa. E é uma característica legal desse deck, que você tem um Climb de Lynx 2 muito bons, né? Que no caso é a Jasmine, o Fiber, você consegue chegar na Sylvan, se você for usar. Inclusive tem vertentes que você pode usar cartas de Sylvan. Claro que pra isso fica muito mais combo, fica com um volume muito maior, claro, mas fica muito mais combo e você sacrifica tech, coisa que eu coloquei 12 aqui, por exemplo. É um número bom. Então tem essas abordagens que você pode ter. Talvez ela até saia do deck, mas é mais um exemplo. Chegando na Jasmine, você pode dar efeito da Jasmine, tributar esse Predaplant, e ele deu efeito e buscou essa equipe aqui. Esse equipe você ativa e dá Reborn em um Predaplant. Você pode invocar ele mesmo, inclusive, ou então qualquer um dos outros que ficaram no cemitério. A Jasmine vai dar efeito, vai tributar essa fusão e vai invocar qualquer planta do teu deck, que pode ser o Spore, pra poder fazer jogadas de sumo, de Special, de Synchro na real, né? Pode ser o Spore, por exemplo, ou pode ser a própria planta, que é a única forma que ela tem de ser invocada do deck, que não seja pelo próprio efeito da mão. Se você não tiver alcançado ela, você pode invocar ela nesse ponto. Você dá o efeito dela, descarta e pega o campo que vai adicionar o King Regulus, que vai conectar a engine de Furions. Então roda muito bem, de uma maneira muito interessante, e tem um volume bom. E você consegue fazer os synchro apelativos aqui, né? Que é, por exemplo, o nosso queridão Savage, a Barone, por exemplo, a jogada de Link, já que nada te impede aqui, nada te trava, então você consegue chegar na Apollousa, se depender da situação. Você pode passar com King Regulus ou com a planta que para com o King Regulus, que é mais uma interação no turno do oponente. Sem o DPE, isso prejudica um pouco, mas ainda assim é bom o suficiente. E isso é bem interessante. E aí, como vocês podem ver, é uma parada de planta mesmo. Os Furions aqui te ajudam, mas é uma parada de planta. Por isso você pode usar a engine de Sylvan, por exemplo, que ela em si já não é, digamos, não é a melhor engine do mundo, mas ela tem uma puta power spell que é a Sylvan Chariot. Pra isso você tem que ter Sylvan na tua mão, tá? Então a Chariot compra 3, isso é uma consistência muito boa. Vai colocar 2 no topo do deck, e aí você tem algumas formas de você chegar, de escavar essas cartas que você colocou lá, como por exemplo o Chaos Ruler. O Chaos Ruler, pra quem não sabe, você vai escavar 5 cartas do topo do teu deck e adicionar um Light ou Dark que você escavou pra tua mão, e o resto vai pro cemitério. Essas cartas foram escavadas, então você triga o efeito dos Sylvans e eles basicamente vão entrar por Special na mesa, porque sim. Então tem esse nível 7 aqui, que você tiver na tua mão e o Sylvan foi enviado pro cemitério, ele entra por Special porque sim. Daí ele não tem o segundo efeito, né? Mas esse cara aqui, por exemplo, se ele foi escavado, você pode invocar ele pro campo, e no campo ele pode dar efeito de escavar uma carta do topo, tá ligado? E aí você, se for um monstro, né, uma planta, você pode escavar o topo do teu deck, e se for uma planta, manda pro cemitério. E se fizer, você compra uma carta. Interessante. Daí se você colocou ela no topo com a Chariot, por exemplo, esse cara tá na mesa, seja lá de que forma for, você pode escavar alguma carta que você deixou no topo do deck, e aí ele ainda compra uma carta. Não precisa necessariamente de Sylvan, se for é melhor, óbvio, mas pode ser uma planta, tipo Lonifire, esse bicho aqui já é bom, tá ligado? E aí você tem os outros que, esse cara aqui, ele interage matando uma carta, esse aqui invoca um nível 4 a menor planta do cemitério, e essa menina, ela volta pro campo como sendo nível 8. Sendo nível 8, você habilita fazer jogadas tanto de Synchro, por exemplo, pra poder chegar no Barone da Vida, ou de um Exceed, que tem essa rica aqui, que é um exemplo de uma planta decente, que uma vez por turno é o efeito Quick, detacha material, e você pode tributar um monstro no campo, né? Quick Effect, Se ela tem planta como você pode deixar o material dessa carta e escolher um monstro no campo, tribútil. E esse é um efeito Quick se ela tem uma planta como material. Interessante. E essa menina aqui habilita você a fazer jogada de Synchro 8 também, além desse cara, é claro. Então, como vocês podem ver, esse aqui, eu acho, a engine de planta, é a engine que melhor vai poder usar a engine de Furions de uma maneira completa. Porque, claro, você pode sacrificar algumas coisas como o tech e deixar o deck bem mais combo com as cartas de Sylvan, por exemplo, já que tem uma sinergia muito boa entre as plantas, principalmente por causa dos links de extra deck. O Fiber consegue invocar um Thunder, a Jasmine consegue invocar qualquer planta do deck tributando uma àquela ponta. Essa menina escava 3 cartas do topo do deck e você pode invocar até 2 plantas e taca no cemitério, trigando o efeito do teu Sylvan dessa forma. Então, é muito volume de jogo. Se você coloca isso aqui, além de ter a Chariot e outro suporte de Sylvan que você quiser usar, vai ser bem interessante, o volume vai ser bem maior, bem mais FTK, como algumas pessoas do TCG gostam de jogar. Mas eu acho que esse aqui é o esboço suficiente para deixar o deck como um potencial competidor. Tem um volume bom, consegue fazer excelentes interações e tem espaço mínimo para poder usar tech cards, o que é muito interessante. Claro que eu acho que o Furions é uma engine que ele até pode se tornar boa no OCG, mas no OCG o estilo de jogo é diferente. Então, se existir um deck mais ou menos nesse escopo de Furions com alguma outra engine, eu acho que não vai ser nesse pique, porque aqui é um deck wombo combo, tá? Vamos combar e é isso aí. Só que eu acho que essa não é a vibe que vai girar no OCG. Se girar, vai ser alguma coisa mais control, com alguém pra poder milar a carta do deck, pra deixar o Furion ligado, no máximo fazer um specialzinho e ter muita tech, trap e defesa. Algo nesse sentido é o que eu acho que vai acontecer. Aqui no TCG, quando chegar, eu acho que isso aqui tem potencial pra se tornar algo competidor num futuro próximo.
Mas enfim, meus amigos, essa aqui foi basicamente o pontapé inicial pra poder falar da engine de Furions, que eu acho que é interessante e tem um potencialzinho. Claro que do teu competitivo no TCG, eu imagino que esse deck tem alguma aplicação, possa ter alguma aplicação no futuro próximo, quem sabe, pode ser que não, pode ser que flop, mas é só uma ideia. Além disso, tem outros decks que conseguem usar ele, como por exemplo o Earth Machine, o ABC ou até o Sky Striker, que é os próximos decks que eu vou citar aqui, unindo a engine com os Furions, beleza? Mas enfim, por hoje é isso, espero que você tenha entendido, espero que tenha gostado, comenta aí o que achou. Se gostou do vídeo, curte, se quer ver mais conteúdo assim, é claro, se inscreve. É isso aí, valeu, falou e até mais!